Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um comparativo entre duas fontes. Uma é a Draxen, a outra é a Bluecase. A Draxen, ela é um modelo DN400, uma fonte gamer. Vamos ver se eu aproximo mais aqui. Com o selo 80 Plus, 2 anos, que são 24 meses de garantia. Ela é uma fonte de 400 watts. É uma fonte de entrada para PCs gamers de entrada, aí aqueles PCzinhos de entrada que a gente monta. Aqui atrás da caixa nós temos o desenho da fonte, que é uma fonte assim bonita, aliás, não tem LEDs RGBs nem nada do tipo, mas é uma fonte boa que eu já uso e eu recomendo. As especificações dessa fonte aqui, especificações técnicas, é uma fonte modelo 400 watts, 80 mais watt, que é um selo de 80 Plus. Ela tem 80% de eficiência, então quer dizer que 80% da energia que é gasta aqui é gerado em eficiência no final. Então quer dizer que 80% a gente aproveita da energia, o resto vira calor. É mais ou menos isso que vocês entendem. Por isso que fonte baratinha ela esquenta bastante, porque ela tem uma eficiência às vezes baixa de 50%. É o tipo ATX, potência 400 watts reais. Lembrando, galera, que esse 400 watts reais ele não vai direto para a placa, ele é dividido entre todos os periféricos do computador. O tamanho da ventoinha é de 12 centímetros, na cor preta, espessura do chassi de 0,6 milímetros, voltagem de entrada é bivolt automático, 10 A de 50 e 60 Hz, interruptor liga e desliga sim, ele não tem um interruptor de troca de voltagem porque ele é bivolt automático. Seletor de voltagem bivolt automático, como eu já tinha falado para vocês, PFC ativo, que ele controla o desempenho da fonte. Então, por exemplo, para ela não baixar de desempenho, diâmetro dos fios de 1,02 milímetros, de 1 milímetro. Conectores, uma vez aqui de 20 mais 4, uma vez de 4 mais 4, uma vez de 6 mais 2, 4 vezes SATA, 2 vezes DE e uma vez flop. Bom, não tenho mais nada para falar, realmente é uma caixa bem bonita, tal, bem bacana. Primeiro eu vou estar mostrando ela, galera, depois eu passo para a Bluecase. A Bluecase não é de 400 watts, mas por que eu trouxe para fazer um comparativo? Porque essa daqui tem 80% de eficiência e a Bluecase de 500 watts ela tem apenas 74% de eficiência. Então quer dizer que elas praticamente se equiparam ali. A Bluecase de 500 watts ela não tem uma eficiência tão melhor que essa. Para ficar jóia esse vídeo aqui, eu deveria estar comparando a Bluecase 400R DE. Se não me engano é isso, ED, se não me engano. Por que, pessoal? Eu acho que é isso. Por que, galera? Porque a Bluecase ela tem um certificado de 400 watts, ela tem um certificado 80 Plus. E essa fonte aqui não é um selo falsificado. Ela tem certificado realmente no site 80 Plus, ela é uma fonte realmente certificada. A Bluecase, até por onde que eu sei, galera, ela não tinha o selo, talvez estava em pending, porque porque o pessoal do TecLab fez o teste e ela passou, na verdade, com uma categoria assim até de 80 Plus bronze. Então quer dizer que é uma fonte boa. Eu vou abrir aqui, galera, daí eu vou mostrar para vocês essa daqui, daí eu vou comparar com a outra também, que tá do lado. Aliás, a outra veio sem a caixa. Acho que já deu um spoiler. Mas é isso aí. Vamos abrir aqui para ver o bacana que é essa fonte. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, galera. É uma fonte que realmente eu recomendo. Tirado o plastiquinho. Vamos agora aqui. Aí, galera. Já meti o braço aí no tripé. Aqui tem um manualzinho falando mais especificações, tal, detalhes, garantia de 24 meses, bacana, né? 24 meses. Bom, dentro da caixa aqui eu acho que eu vou me aproximar mais para mostrar. Dentro da caixa aqui vem um cabo de energia, muito bem-vindo, porque é sacanagem você comprar uma fonte de alimentação e ter que ir ali no bar da esquina comprar um cabo de energia. É brincadeira. E o bom é que é no padrão brasileiríssimo, né? No padrão correto. Comprei uma Alexa da vida, uma Echo Dot da Amazon. Ela veio com um carregador daqueles que o padrão deve ser lá no... sei lá, né? Na Jamaica. Vamos tirar então essa fonte aqui da caixa.
ver bem como ela é. Daí a gente compara com a outra. Vem um Drex aqui. Essa fonte aqui no Mercado Livre, ela não tem mais disponível assim pelo valor acessível que eu paguei nela. Essa fonte ela me custou R$230, eu consegui um cupom de desconto de R$15, então me saiu barato. Já a Blue Case, que logo eu vou mostrar, primeiramente eu vou falar dessa daqui, galera, tá? Virando ela aqui, é uma fonte bonitinha. A Blue Case eu consegui ela por R$209 com frete grátis. Só que lembrando que a Blue Case, galera, assim, ela tem um diâmetro menor do que essa. Eu estava também entre a PC Brasil, que me falaram que é boa, ou a Kakas também, não sei, Kakas, que eu vi na TechLab que não é uma fonte boa, tá? A PC Brasil eu não vi testes deles ainda. Mas aqui, galera, ó, vê um selinho aqui e tal, de garantia, aqui outro de garantia, mas parece estar rompido. Um botãozinho aqui, vamos ver aqui a frenteira dela, ó, o botãozinho liga e desliga. É meio tudo automático, olha lá dentro da fonte e tal, me parece uma fonte comumzinha, os dissipadores estão tortos, aliás. Ela é uma fonte, galera, com um tamanho maior, vocês podem ver que ele fica sobrando espaço porque eles fazem na mesma carcaça de 600 watts, de 500 watts, se não me engano, não sei se tem de 500, mas acho que é de 500. Eles fazem na carcaça de 400, 350, eles fazem tudo na mesma carcaça, tem que ficar bacana, né? Tem uma fonte grande. Eu acho que se você quiser esperar para pegar uma Draxin, eu recomendo, muito silenciosa e boa. Ela segura a minha placa de vídeo, galera, a GTX 760 OC, aquela com 3 fan, WindForce, que tem um overclock da Gigabyte. Ela consegue segurar numa boa, galera, sem muito esforço. Aqui nós temos essa manta aqui de carbono que protege contra superaquecimento se o cabo derreter. Então esses cabos aqui são de 60 centímetros, são cabos muito bons, porque às vezes o cabo é curto, não consegue alcançar, por exemplo, a placa de vídeo se a placa mãe for muito grande. O designer, galera, aqui, acho que é meio tudo parecido. Aqui, esse designer aqui da Blue Case, até parece a mesma fonte, sim, a não ser o tamanho. Aqui, galera, adesivinho, o selo 80 Plus, modelo DN400, código de série, tal... 400 watts reais, como eu falei pra vocês, 400 watts reais, mas não quer dizer que esse 400 vai estar na linha de 12 volts, tá bem? Na linha do 3 mais 3 nós temos 10 amperes, 83 watts, então esse 83 watts é dividido entre a linha do 3 e a linha do 5. Já a linha do mais 12 volts, de 25.5 amperes, é que possui 306 watts, que dá pra gente alimentar uma placa de vídeo, por exemplo, a placa-mãe utiliza o que? 100 watts, né? Vamos dizer assim, o processador consome 83, o resto ali para periféricos no circuito próprio da placa-mãe. Já isso depende, eu falei 83 watts do meu processador, às vezes pode ser que o teu processador consuma mais, isso varia. Já o resto que sobrou, 200 watts, são a placa de vídeo, por exemplo, a minha consome 170 watts, às vezes sobe, né, isso depende da usabilidade, e essa aqui já consegue segurar. Na linha do 12 volts, do menos 12, 0.3 ampere, ela me oferece 3.6 watts. Na linha do mais 5V SB 2 ampere 10 watts. Estou com a minha Petrena em mãos. Então o tamanho dela é 14 aqui. Não sei se dá para ver bem. 14 por 8,5 por... deixa eu ver aqui. Por 15, então. Vamos lá então, galera. 14 de comprimento. 15 de largura. E 8,5 de espessura. Cara, é bonitinha essa fonte aqui. Aqui é tipo um material áspero e tal. Então, galera, eu vou mostrar os cabos aqui pra vocês. Talvez esse vídeo fique muito grande. Mas é interessante pra você que tá querendo comprar uma fonte aí pro teu PC. Aqui tem o cabo, né? O comum que vai na placa mãe, beleza? Nós temos o outro chicote aqui com 2 moleques, se eu não me engano acho que só 2 moleques, do outro lado não tem mais nada. 4 conector SATA de alimentação para SSD ou HD, tá? Esses moleques aqui você pode utilizar adaptador, caso você queira, para estar colocando um drive, um HD, um SSD. Só que na placa-mãe geralmente ele vem com 4
SATAs, né? 4 saídas SATAs para SSDs ou HDs. Então você já tem os 4 disponíveis. Já se você quiser ligar outra coisa aqui, se tiver mais alguma saída SATA, um drive de DVD Molex, você usa esse cara aqui. E aqui um para disquete flop, ok? Que talvez alguém use ainda nesse mundo aí. Eu tenho usos, mas ninguém usa. Aqui desse outro lado aqui tem uma saída que ele marca atrás aqui. Pelo menos do PCI Express ele marca. Esse não. Os outros não. Só do PCI Express. Esse cabo aqui, galera, que não tá marcado PCI Express, é parecido com o PCI Express. Ele é o cabo de 4 pinos, né? Na verdade, ó, são 2 de 4 pinos ATX que vai na alimentação do processador. Vai para alimentar as fases do processador. Olha, tem placas mães, né, que precisam de uma alimentação mais forte. Então aqui, ó, vai um chicote de 8 pinos. Mas se o teu é só 2, e você tira aqui, desencaixa e usa 2, beleza? Aqui nós temos o PCI de 6 mais 2, galera. Aqui, ó, 6 mais 2. 2 aqui são negativos e o resto aqui é positivo e negativo. Que vai para a placa de vídeo. Às vezes a tua placa só vai, ou vai 6, ou vai 8, ou vai 6 mais 2, né, dando 8. Às vezes a tua placa de vídeo ela vai 6 mais 2. No meu caso, a WindForce ETX 760 Overclock, ela vai então mais um cabo desse daqui. Assim, galera. O que eu vou fazer aqui, galera, já que a minha placa ela precisa de mais um cabo, já que essa fonte ela consegue erguer a placa de vídeo, tudo ali, rodar legal com sobra, o que eu vou fazer? Aqui tem um cabo com 4 pinos para a alimentação do processador. Eu vou cortar um desses aqui e eu vou estar adaptando um de apenas 6, tá? Que eu tenho ali. Ou você pode pegar o adaptador mesmo, tá colocando na saída Molex também. Mas o cabo do PCI Express aqui, galera, olha aqui, ó. Ele é bem mais grosso, se eu for ver bem aqui, ó. Ele é mais grosso. Ele é mais grosso do que o que vai para alimentação do processador. Então, um desses aqui eu vou sacrificar para colocar um de 6, tá? Para a placa de vídeo GTX 760, beleza? Eu tenho outro PC que tá com a WindForce R9 270X, que é da Gigabyte também, com 3 fan, overclock, que vai apenas... Que não vai, no caso aqui, o cabinho de 2 aqui. Esses negativos não vão apenas 2 cabos de 6 cada um. Então a Blue Case eu vou colocar no outro PC, tá? Bom, galera, eu já falei bastante dessa aqui. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou falar da outra fonte aqui e para vocês verem qual que é melhorzinho para vocês estarem comprando e instalando na máquina de vocês. Por isso que o vídeo é grande, falando de todos os detalhes, os pormenores dessas fontes aqui. Não vou pegar uma colocando perto da outra, talvez eu faça isso no final do vídeo se der tempo, beleza? Agora vamos abrir a caixa da Blue Case aqui e ver. O vendedor diz que ela vem sem a caixa original. Por isso vamos analisar aqui como ela é, pessoal. Como eu já falei para vocês, são fontes de entrada, galera. Sim, que não é recomendado, tá? Pelas pessoas que montam PC Gamer. Realmente não é recomendado. A gente assiste alguns vídeos aí, os caras montando PC Gamer, falando de placas RTX da Nvidia, GeForce de 5, 10, 20 mil reais, galera. Então, esses caras que montam esses tipos de computadores, tem esses computadores, quando eles olham a gente falando de um hardware assim, inferior, um hardware de entrada assim, que eles não conhecem, a gente vira piada pra eles. Por quê, galera? Porque os caras têm dinheiro para investir, eles fazem mineração, eles são ricos, eles têm dinheiro para empatar em PCs para games, para mineração, e a gente não tem, a gente faz o que? Edição de vídeo, coisas básicas, de vez em quando, uma vez por ano, um joguinho assim como eu. Então, pessoal, eu, assim, se eu tivesse dinheiro, eu empatava em coisas mais boas, caras. Mas eu não tenho dinheiro nem a coragem no momento de estar pagando, cara, R$ 1.000, por exemplo, numa fonte de qualidade, mais do que R$ 300. Eu não tenho realmente essa coragem. Se eu fosse assim, cara, financeiramente emancipado, joia, né? Dentro da caixa aqui, eu vou virar, galera, ó, tem um papelzinho
Então, a gente que, cara, é pobre, a gente se obriga a comprar essas coisas. É a realidade, pura realidade. Por isso que a gente tem que cobrar qualidade dos produtos vendidos aqui no Brasil. Vamos, uns plastiquinhos aqui. Esses plastiquinhos aqui é joia. Bom demais. Ó, não vem com a caixa original. Tem um outro negócio ali. Vem um cabinho, galera, de energia. Ó, um cabinho bonito, até, cara. Parecido com o cabinho da Draxi. E tcharam, tá aqui a fonte, galera. Pesadinha. Aparentemente, galera, parece uma qualidade até que boa. Eu vou aproximar aqui meu tripé. Cara, meu tripé tá tudo lascado. Não, verdade mesmo, galera. Meu tripé tá tudo virado no gamer, cara. Eu já joguei ele pela janela umas 200 vezes. Não, é verdade, cara. O negócio tá muito sinistro. Bom, pessoal. Aqui então. Deixa eu pegar e vou tirar esse plástico. Porque ele também tem um Durex. Os caras eles trazem sem caixa, pessoal. Sem nada assim. Porque pra eles passar na alfândega, né? Tudo praticamente legal essas coisas aqui, galera. Mas acho que o cara me tem a nota fiscal, tá lá. Eles fazem umas notas frias e tal. Ah, aqui já veio uns riscos aqui na carcaça aqui. É pesado, pessoal. O que eu achei mais bacana aqui dessa Blue Case de 500 watts, calma aí, é esses cabos aqui. Todos eles têm a malha de carbono para evitar o dano. Aparentemente os cabos é um pouco menor, galera, aqui. Os cabos são um pouco menor do que da Draxen. Bom, já que eu tô nos cabos aqui, eu já dou um apanhado geral mostrando ela inteira. O cabo aqui, ATX. Cara, é uma sujeira aqui. Não é mini ATX, mas tá aí. Parece bom. Aqui tem o cabo para alimentação. Aqui tá marcado como XKT. É um cabo... Calma aí. Eu tava... Nossa, noutra galáxia, né? Então, galera, esse aqui é o cabo da alimentação do processador. Tem algumas placas que elas têm a conexão para 8 terminais. Aquele que vai perto do processador. A maioria é 4 placas mais simplórias como a minha. Tem alguns mais modernos que ele vem com a placa mãe. E ele vem com, no caso, um encaixe para 8. Aqui, galera, nesse caso eu vou estar utilizando um deles para fazer um PCI de 6 pinos. Um PCI de 6 para alimentar minha placa de vídeo. Bom, galera, se a tua placa mãe tem esse cara aqui, é a conexão de 8, porque geralmente ela utiliza mais corrente para o processador, que são placas mais modernas, chipsets mais modernos, então você não danifica ela, utiliza ela desse jeito aqui, que tá joia. No meu caso eu vou ter que sacrificar umas aqui para mim fazer uma de 6 pinos, ou se usa o adaptador, beleza? Placas que tem esse conector aqui são placas que consomem mais, placas mães que consomem mais, beleza? Essa é a placa mãe. Aqui tem outro, galera, aqui, que é o PCI Express, que vai na placa de vídeo. Bom, tem algumas placas de vídeo que só vai um desse de 6, tem outro que vai 6 mais 2 e tem outro que vai 6 mais 2 e mais um de 6 assim. Então você consegue estar utilizando o adaptador para estar pegando numa conexão aqui Molex, por exemplo, e tá jogando lá na placa de vídeo. Eu vou pegar da alimentação das fases do processador, né? Porque quando tem 8 aqui, ele tem mais, a placa-mãe tem mais fases para alimentar o processador. Dela é uma placa-mãe melhor. Então eu vou utilizar isso aqui porque ele tem 2 fios positivos e 2 negativos. O Molex é só um positivo, que é o amarelo. Então, cara, ele arrisca esquentar muito, danificar. Eu vou ter que fazer mais um cabo desse aqui ou comprar um adaptador, já que nas conexões SATA e Molex, nós temos um Molex, cabos separados, né? Da Draxen vem tudo junto. Aqui o Molex, 2 SATA de alimentação, lembrando que a placa mãe tem 4 conexões, 2 SATAs 300, 2 SATAs 600, a minha. Só que tem outras placas que vêm com mais conexão SATA, né? Vem com 6.
No outro cabo aqui uma outra conexão Molex e dois SATA, duas alimentação SATA, beleza? Aqui dá pra você colocar adaptador SATA ou outra coisa. Cara, é uma fonte mais pesada do que a Draxxin. Aparentemente, galera, assim, o interior dela é igualzinho, tá? Olha, eu achei que ela era menor. Vou puxar minha petrena aqui pra gente ver. Vamos medir aqui, galera. Dá 14 de comprimento, 8,5 de largura, de espessura, perdão, e de largura dá 15. É padrão, é igual a outra. Só que eu acho que ela é mais pesada. Pelo menos o ferro aqui, galera. O material mais pesado aqui em cima, olha. Essa parte que não sai, né? Tem que desmontar tudo para tirar. Mas aparentemente eu achei que era bem fraco isso aqui. Eu achava que era bem fraco, mas não é fraco. Cara, ela é mais pesada. Eu tive olhando ali as bobinas. Parece que as bobinas são maiores, tá? Vamos ver de novo lá dentro. Parece que ela tem um filtro, galera. Aqui, ó. Ó, a bobina é bem maior. Parece que ela tem um filtro bem melhor, galera. Só que esse cara aqui, ó, não sei se dá pra ver bem ele, é a ponta retificadora. Essa ponta retificadora não tem dissipador. Mas assim, eu achei... praticamente tem um pouquinho mais de melhoria do que a Draxxin. Bem pouquinho, galera. Não deu muita diferença assim, mas é um pezinho ela assim. Vamos ver aqui as especificações dessa fonte. Tomara que não fique muito iluminado aqui. Uma fonte, o modelo é Blue 500 EPFC. Vamos ver aqui nas linhas então, aqui mostra bem certinho, tal. 12 volts V1, 12 volts V2, mais 12 volts, 336 watts. É parecido com a Draxxin. Você lembra, galera, que a gente viu? E aqui a linha de 5 e a linha de 3.3, que são os que vamos dizer assim, que repartem a potência, né? 11 ampere, 11 ampere, 18 ampere, 18 ampere, tal. Aqui tem o pico de corrente de saída, pico de corrente de saída, corrente de saída. Então o pico é o pico de corrente, né, galera? É o máximo que ela vai atingir, não é surto de corrente. 14 ampere, 18 ampere, 14 aqui. Aqui vai, então, a linha de 5 e de 3 vão repartir 149,4 watts entre elas. Já menos 12 e 5 VSB vão repartir 16,1 watt entre elas. E 10 ampere aqui corrente de saída da linha de 12 volts, 10 ampere. E pico de corrente de saída é 14 ampere para ambas. Beleza? Eu tô meio assim com essas V12. Bom, no outro é tudo na mesma saída, mas acho que é isso aí, galera. Blue Case, eu tava meio em dúvida em comprar esse modelo, que tem outro que é tipo uma Shuriken nessa parte aqui, galera. Ah, e tem outra, pessoal, a da Blue Case, que ela é praticamente assim, tem o selo 80 Plus Bronze, galera. Que é a Blue Case 500R, se eu não me engano, 500D, se eu não me engano. É diferente dessa aqui, ela tem o cooler vermelho e tal. Essa aqui é o modelo de entrada, porque eles importam tudo, a Blue Case é uma importadora brasileira, então eles importam vários, né? Tem as que eles importam que tem um selo já, tal. Então eles vão homologando em alguns sites, assim, comprando alguns selos, tá? Mas a Blue Case, pelo menos a de 400 watts, que é 400 RD, se não me engano, galera, ela passou, que é o selo 80 Plus White, ela passou na TecLab. Deu, assim, uma qualidade muito boa por uma fonte de 200 e poucos reais, 200 e no máximo 250. Cara, o peso dela é até que bacana aqui, eu tava vendo o circuito, aparentemente é bom, galera. Não tenho assim muito o que dizer, vamos dar uma olhada lá, ó. Aparentemente, só talvez o filtro de entrada aqui é muito ruim, mas é isso, galera. É só a gente testando mesmo pra saber. Aparentemente por dentro é bem igual da Draxxin. Eu vou montar no meu PC, pessoal, e é isso aí. Ó, aqui, ó, nessa parte aqui. Aparentemente, assim, quando você vê no site, parece que você vai colocar o dedo vai amassar tudo. Mas é bem resistente. Talvez aqui faça um pouco de barulho, olha. Ó, ele fica meio levantado aqui nessa parte aqui, ó. É o que eu tinha visto no site, é
o que acaba acontecendo. Talvez isso com o tempo faça barulho. Mas de resto, galera, aqui tá joinha. Beleza? Agora eu vou montar, pessoal. É isso aí, para vocês tirarem as dúvidas. Galera, então eu fiz esse vídeo aqui, pessoal, para você tá tirando as suas dúvidas aí, qual que vale mais a pena. A Draxen, ela tem os cabos mais compridos. As fontes são do mesmo tamanho. A Draxen tem aquela estrutura aqui bonitinha de ferro por cima, tal, que é colocado aqui, né, para parecer mais top. Na frente aqui parece que é a mesma coisa, tipo colmeia. Essa daqui é a bivolt automático. De resto, aparentemente é a mesma coisa, galera. Nessa fonte aqui, galera, eu paguei R$209. Já a Draxen, eu paguei R$219 porque eu consegui um cupom de desconto. Então fica a teu critério. Fontes de entrada que valem a pena, eu acho, pelo menos. E se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal. Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Não esqueça de deixar aquele fantástico like. Até mais. Tchau, tchau.